Então, vamos lá, boa noite para quem está aqui ao vivo e para quem vai assistir depois, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui para mais uma reunião do Simple Journal Club, que é um projeto dentro do Simple Research Group, que é um grupo de pesquisa que tem como foco os estudos em epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação na área do esporte e da atividade física. A ideia aqui do Journal Club é que a gente possa auxiliar, né, na, na leitura crítica, né, aprender e treinar a fazer leitura crítica da ciência, então estimular a produção e o consumo da ciência. A gente sempre intercala algum artigo ou um texto mais teórico. Agora a gente está lendo o livro The Book of Why, e hoje a gente vai discutir o capítulo 3 desse livro. O primeiro capítulo foi uma introdução, o segundo capítulo ele fala um pouco, né, conta um pouco da história, assim, dá um contexto histórico, e hoje a coisa começa a ficar interessante, né, Luiz? Hoje nosso moderador é o Luiz Augusto e eu vim para a aula. Vamos embora. Boa reunião. Bom, vamos lá, boa noite, pessoal. Acho que o livro como um todo, ele é bem interessante, ele vai ficando cada vez mais interessante, e eu acho que cada vez mais ele vai passando de uma coisa mais filosófica, né, menos palpável assim, e depois o autor vai operacionalizando um pouco mais, né? Então esse capítulo ele já dá, quando ele fala um pouco dessa questão da network bayesiana, já dá um pouco mais a ideia de como funciona, né? Como você começa a pensar em operacionalizar o diagrama causal. A Bayesian Network não é necessariamente um diagrama causal, pelo menos não na percepção que eu tive, né, lendo o capítulo, mas pelo menos ele já dá uma ideia de como estruturar isso, e imagino que mais para frente, né, nos próximos capítulos do livro aí. Esse capítulo ele fala um pouco, né, então o título dele lá é Das Evidências para as Causas, e ele fala um pouquinho do Thomas Bayes, do Teorema de Bayes, né, e como que isso está relacionado com essa questão do Bayesian Network. E eu anotei alguns pontos aqui para a gente discutir, né? Então, talvez o primeiro, logo lá no começo do capítulo, que ele faz uma diferenciação entre o que é dedução e o que é uma indução, né? Está logo, acho que na primeira página do capítulo. Então, se alguém puder ajudar, o que que vocês entenderam, assim? Qual que seria a principal diferença entre dedução e indução? Ninguém se habilita? Tem uma questão, assim, que quando a gente fala da ciência popperiana, né, o pessoal costuma dizer que a ciência sempre é indução, né? Hoje essa ideia já está um pouco mais ultrapassada, de falar que ciência é só indução, mas essa ideia, essa diferenciação de dedução e indução, ela é bem importante. E aí, logo no começo, o autor faz uma diferenciação que, talvez do jeito que ele coloca, não sei se ficou tão claro para todo mundo, né? Que ele fala que dedução seria esse processo de você partir de uma hipótese e a partir dessa hipótese você tira uma conclusão. E a indução não. A indução você parte das evidências e aí você tem uma hipótese a partir dessas evidências geradas, né? Que casa muito com o exemplo que ele dá mais para frente no capítulo da doença lá, do câncer de mama e do teste. Que lendo o capítulo, eu lembrei até do Luiz, que sexta-feira teve aula de estudo diagnóstico, né? Bateu exatamente no capítulo, né? Exatamente assim. Então foi bem legal, porque está muito relacionado essa questão, né? De pensar ali a acurácia diagnóstica, né? Com essa questão do teorema de Bayes. É legal. E aí, depois dessa explicação, dedução e indução. Luiz Fernando, consegue me ajudar? Não, eu não consegui fazer a leitura do capítulo, eu estou meio Ah, perdido. não? Não, Não, tranquilo. consegui. Relaxa. Então vamos lá.
Então, assim, dedução eu sempre parto de um. Se a gente for falar de uma maneira um pouco mais abrangente, eu sempre vou partir de um axioma lógico. Né? Uma área onde tem muita dedução é na matemática. Então, você tem os axiomas lógicos ali, e a partir daquele axioma lógico, se você assumir ele como uma verdade, dali decorre outras coisas e você consegue ter conclusões. Então, por exemplo, eu posso colocar um axioma lógico de que sempre que eu somo um número com ele mesmo, eu vou ter um número par. Tipo, não é um negócio que eu consigo falsear. É um pressuposto que eu tenho. Se você falar, não existe isso, já acabou. Você quebra o axioma e não tem nenhuma conversa, né? Então você sempre parte dessa ideia do axioma, que ele coloca aqui como sendo a hipótese, né? E a partir disso você conclui coisas. Já quando você fala da indução, para mim me vem mais a ideia de experimentação, né? De você gerar as evidências, né, de alguma forma, e a partir disso você tentar, não concluir, mas gerar a hipótese que ele coloca, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho a ideia de que existe diferença de, de altura entre homem e mulher. Então, eu posso coletar dados, fazer um experimento e depois ver, chegar a uma conclusão a partir disso, né? Então, necessariamente ter um experimento e com base nisso, ali, eu gero um resultado e tenho ali a minha hipótese ou conclusão, né? Algum comentário em relação a isso? Ficou claro? Alguém tem alguma visão, diferente? Então, beleza. Então, para a gente avançar, né, passando um pouco mais para, talvez, para o que é a parte principal do capítulo, ele coloca essa questão do network Bayesiano. E aí ele traz aquela ideia do forward probability ou da probabilidade inversa, né? E aí essa é uma questão importante para a gente discutir como que a gente sai das evidências para gerar as hipóteses. E ele começa a explicar um pouco da questão do teorema de Bayes nesse sentido. Ficou claro esses conceitos ou não? Para quem leu? Tô achando, vou assumir que ficou, então. Vou assumir que está claro, então. Tá, mas a ideia é que, assim, dentro lá do teorema de Bayes, né? O teorema de Bayes fala, na verdade, ele fala que quando você tem a probabilidade conjunta, né, de A e B, que é até o exemplo que ele dá lá do chá e da bolacha, quando você quer saber a probabilidade conjunta ali, você tendo a probabilidade isolada, você consegue prever tanto quando você vai de um para o outro, quando você faz no sentido inverso, né? E aí ele explica ali os conceitos de Ford probability ou inverse probability. E aí ele começa uma discussão mais filosófica, falando que geralmente a gente, como o cérebro humano, ele pensa, né, sempre da causa em direção ao efeito, mas dificilmente a gente não tem um maquinário para pensar naturalmente no sentido oposto, né? E aí ele coloca o teorema de Bayes como sendo uma maneira de a gente conseguir racionalizar no sentido oposto. E aí ele chega e começa a falar da Bayesian Network. Afinal, o que é uma Bayesian Network? Então, Ô, Luiz, posso fazer uma pausa aqui para a gente fazer uma discussão aí dessa parte pode, anterior? pode porque está um monólogo até agora, né? Cara, é assim, eu li esse capítulo, mas eu li algum tempo atrás, então eu não sei se eu vou. Eu acho que não, mas eu acho que eu sei a ordem mais ou menos. Então, se eu falar alguma coisa lá pra frente, aí você me fala, qualquer coisa você me corta e fala, ó, nós vamos falar disso daqui a pouco, tal, beleza? Mas o que eu acho interessante aqui, cara, nesse início de conversa, de fato, entender a diferença de dedução e indução é importante. E na verdade, ela não é essas definições, elas não são unicamente da, da inferência causal nem nada, né? Então, se me falha a memória, eu espero que não, mas na época isso é discutir, existiam alguns métodos, né, quando os filósofos discutiam e arguíam um com os outros, na época em que o método científico ainda não tinha sido totalmente descrito
se eu não me engano, David Hume, e depois aprimorado por Descartes. Mas antes disso, muito da ciência, né, era determinada através de argumentação, né? Então, naquela época dos socráticos e etc., né, tinham toda essa questão que os filósofos se expunham publicamente em discussões, né, em argumentações. E existiam tipos de argumentações, né? Indução e dedução, se me falha a memória, não eram as únicas. Mas, na verdade, eu não estou lembrando assim explicitamente das outras. Se não me engano, metáfora era uma. E aí eu não sei se metáfora e analogia, nesse contexto, são sinônimos. Mas, enfim, vamos ater aqui o capítulo traz. Mas rapidamente dizendo assim o que eu lembro, né? Analogia, metáfora, sendo sinônimos ou não, o problema da argumentação em cima disso é que ela é muito falha do ponto de vista de prova, né? De prova assim empírica. Ela tem a vantagem de facilitar a comunicação. Então, por exemplo, o professor usa muito analogia e metáfora para explicar coisas, né? Então, em argumentação, quando a gente explica as coisas, parece que metáfora e analogia vão super bem. Mas elas não vão super bem quando a gente quer fazer ciência do ponto de vista de provar empiricamente uma teoria, né? Quando isso se dá, aí parece que sobra para esses dois modelos, né? Que é a dedução e a indução. E aí ele traz um exemplo logo no começo, eu acho que ele fala primeiro disso. Ele fala primeiro da indução, né? Se eu não me engano. E aí da indução ele traz aqui o exemplo de Sherlock Holmes, né? Então, qual que é o método operante de Sherlock Holmes, né? E ele usa o exemplo de Sherlock Holmes para levar para todos os detetives, né? Então, quando se fala de gerar, né, um certo conhecimento baseado em você ser detetive, né? O que ocorre? Ocorre que você tem evidências de fatos que ocorreram, né? E você precisa através do conhecimento dessa evidência ou desses fatos que ocorreram, você precisa induzir o conhecimento do que aconteceu antes, né? E por que Sherlock Holmes era muito bom no que fazia? E foi o drive, né, de exemplo para detetives. Porque ele usava, não de maneira, de maneira metodológica, mas muito mais empírica do que essa metodologia de Descartes, né? Mas ele usava muito uma heurística causal, vamos dizer assim, ou seja, um processo automático do nosso cognitivo, mas que usa a teoria causal, não a teoria explícita, né, mas usa um processo cerebral que usa essa parte causal para poder determinar. Então ele fazia o seguinte, ele falava assim, olha, para eu saber o que de fato foi a causa desses desfechos ou desse desfecho que a gente está investigando, ao invés de ir atrás do que é provável, porque é muito difícil você ir atrás do que é provável, sendo que você tem só o efeito. Eu vou, na verdade, eliminar tudo que é impossível. E se eu vou eliminando tudo que é impossível, o que sobra é o mais provável de acontecer. Olha que louco. Então, na verdade, é como se ele, em probabilidade, a gente falaria o seguinte: é como se ele explorasse o espectro de probabilidade em todos os seus pontos. E determinasse assim, ó, de todos esses pontos, esses são impossíveis de acontecer, então elimina. E se esses são impossíveis de acontecer, quer dizer que esses são os mais prováveis. E dentro desses mais prováveis, aí, ele elegia aquele cenário mais provável, e daí é que gerava toda a lógica brilhante de Sherlock Holmes. O interessante de dizer isso é que é o seguinte, ó, a indução, se a gente tem um processo de indução onde a gente não conhece nada, a gente assume que não conhece nada sobre um assunto e deixa o dado elicitar as coisas, a gente não pode só investigar um lado da moeda, a gente tem que investigar os dois. Ou seja, a gente tem que eliminar o que é impossível para ver o que é mais provável dentro do possível, né? Porque se a gente não fizer isso, pode ser que a gente esteja definindo como possível algo que seja impossível, entende? Então a gente precisa ter os dois lados da moeda. Então, em outras palavras dizendo, né, a gente precisa ter o espectro inteiro, o espectro probabilístico inteiro, né? Agora, quando a gente vai para um processo dedutivo, não necessariamente.
Porque o processo dedutivo, ele dita uma regra magna antes da gente começar a olhar para dado e tentar inferir alguma coisa sobre a realidade. Ou seja, como a gente tem uma regra magna, a gente vai meio que fazer uma análise, vamos dizer assim, de confirmação ou de refutação, tá certo essa palavra? Acho que tá, né? Refutação, ou seja, refutar uma hipótese gerada por essa regra geral. Entende? Então daí não há necessidade, ou às vezes você até pode cair em erro, se você fizer uma análise do espectro probabilístico inteiro. Entende? Então, dentro da teoria dedutista, ou do dedutismo, ou da dedução, né, a ideia seria com que você tivesse. Então, o drive não é o dado. O drive é um processo cognitivo anterior a você olhar para o dado. O dado está guardado, você nem olhou para ele, você só vai olhar para ele para trazer uma evidência de confirmação ou refutação de uma certa hipótese. E aí o Luiz chamou de hipótese, certamente, foi correto, né? Mas o que o Luiz chamou de hipótese é exatamente essa regra geral que determina para onde a gente vai olhar no dado, né? Então, approaches como, por exemplo, teste de hipótese, approaches como, por exemplo, tem uma teoria, seja ela uma teoria de mecanismo de algo acontecer, ou de uma teoria comportamental, por exemplo, e eu vou olhar para o dado para confirmar ou refutar essa minha hipótese inicial, a gente poderia chamar isso de um processo dedutivo. Ao passo que, não vou arriscar dizer 100%, porque a gente sabe que em ciência nada é 100%, nada é 0%, mas assim, muito próximo do 100% seriam os modelos de inteligência artificial, ou de machine learning, melhor dizendo, os modelos de machine learning seriam quase que 100% indutivos, onde a gente deixa o dado, na verdade, mostrar para a gente qual que é o cenário ali que ele está contando que seria mais ou menos provável de acontecer, né? Até aqui, Luiz, falei alguma coisa que vai contra o que você viu aí no capítulo? Não, não, Perguntei pro Luiz porque para mim o ele que falou gerou primeiro. confusão é ele colocar os nomes lá de hipótese, na dedução de hipótese indo para a conclusão, né? Na verdade, É, pelo menos o termo que eu mais vejo é o axioma. Você tem meio que o que você falou, meio que não é que uma verdade, mas é um negócio que se você assumir que aquilo não é a verdade, dali você não consegue ir para frente, desenrolar. é. Uhum, uhum. Então você já parte É isso aí. meio que de uma verdade, né? É só essa É. questão que você colocou ali por exemplo, se eu estou testando algo por teste de hipótese, né? Que seria dedutivo, na ideia de dedução, eu não teria a possibilidade de falseamento, ou não? Porque Não, o, não te- o teste, necessariamente. porque o teste de hipótese eu sempre vi como sendo algo indutivo, porque você Uhum. consegue fazer um teste empírico e falsear aquela hipótese que você colocou a priori, né? Nesse Sim, sentido. mas ele sempre vem dessa hipótese. Por exemplo, se você quebrar a hipótese, você quebra o teste. Sim. Entendeu? Então na real, ele é assim, ele é dedutivo, mas ele tem implícito mais de um cenário, né? Aham. Onde um cenário é comparador ao outro. Mas ele é dedutivo a esse ponto. O problema é, se você entender o teste estatístico assim, ok. Agora, se você é aquele cara que só aperta o botão, então olha só, também tem uma questão aí. Idealmente, o teste sempre vai ser dedutivo, no meu entendimento, o teste de hipótese, né? Exatamente porque ele tem que partir de uma regra geral. E qual que é a regra geral do teste estatístico, normalmente, de teste de hipótese, né? É a hipótese nula. Então, a hipótese nula é a regra geral, né? Como a hipótese nula é a regra geral, a gente vai procurar no dado a hipótese nula. O lance é que às vezes o dado, e aí ele fala, se eu não me engano, ele fala isso um pouco mais para frente, não é no começo do capítulo. Mas ele fala o seguinte, ó, nenhum processo é puramente teórico e nem puramente dependente do dado. Quando se pensa, quando ele está falando isso mais para frente, é porque ele já está pensando, ele já está dentro do pensamento bayesiano, que a gente não entrou ainda na introdução. Então calma, segura lá que daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Mas o que ele fala é o seguinte, ó, no mundo real e nas análises que a gente faz, nada é assim 100% um, 100% outro.
Na verdade, sempre tem um pouquinho dos dois na jogada. Então, por mais que o meu processo inicial seja dedutivo, o meu dado pode negar a minha regra geral. Se o meu dado negar a minha regra geral, seria o que em teste de hipótese a gente está chamando de, como é que a gente fala? De rejeitar a hipótese nula. Né? E isso é mais raro de acontecer. Por quê? Porque a regra geral é uma regra geral. Então, só vai acontecer uma violação da regra geral em uma raridade ou uma exceção. Só que aí, no meio mais ou menos do capítulo, ele até diz, se for assim, cara, o mundo está cheio de exceção. Apesar da exceção ter uma probabilidade menor do que a regra geral, mas o mundo está cheio de exceção. Né? Então, a gente é possível encontrar exceções. E quando a gente faz uma pesquisa, é porque a gente duvida da regra geral. Né? Então, por exemplo, em teste de hipótese, tá? No contexto do teste de hipótese. No contexto do teste de hipótese, se eu tenho certeza sobre a regra geral, se eu concordo 100%, tudo bem, concordar 100%, tal, vocês já entenderam, talvez seja, mas no exemplo aqui que eu estou dando, né? Se você tem muita confiança de que a regra geral ou a hipótese nula é verdade, para que você vai rodar o estudo? Então, na verdade, você roda o estudo meio que para confirmar mesmo se essa hipótese é verdadeira ou falsa, que cai dentro da teoria dedutista, né, que é de fato refutar ou aceitar uma certa teoria geral para aquele grupo, para aquele contexto específico, onde a maior probabilidade é o H0, ou seja, a maior probabilidade é que a regra geral também seja verdade naquele contexto específico, mas pode ser que isso seja violado. Quando isso é violado, a gente diz que então a hipótese nula foi rejeitada, né? Ficou claro o meu ponto de vista? Eu posso estar errado, mas esse é o meu ponto de vista. Eu vou ter que tirar o fone aqui, eu vou ficar mudo por um tempinho. Mas enfim, aí vocês podem qualquer coisa discutindo sobre. Pera aí, rapidinho. Vocês conseguem me ouvir aí? Alguém fala alguma coisa só para ver se eu estou ouvindo vocês, por favor. Sim, tô ouvindo aquilo. Beleza, estou ouvindo. Bom, então, agora a indução, ela anula, de certa forma, a necessidade de uma regra geral, né? Então, quem defende mais a indução diz o seguinte: utilizar uma regra geral, ela pode ser subjetiva. Como ela pode, e normalmente ela é subjetiva, porque ela depende também um pouco, e aí já entrando um pouco em Bayesian, mas aí daqui a pouco a gente entra com os dois pés, mas já entrando um pouquinho, isso tem a ver com prior, né? Então da teoria bayesiana. Então, se você tem uma regra geral, ele tem um pouco a ver com crença. Né? Então, tudo bem, essa regra geral ela foi determinada por exemplo, ciência anterior, evidências anteriores. De qualquer maneira, você confia nela. Então, tem uma certa dependência, né, da crença do indivíduo, ou dos indivíduos, né, naquela regra geral, né, naquele prior. Então, o cara fala assim, mas e se eu quiser fazer uma análise livre disso? Totalmente livre disso. Né? Se você quiser fazer uma análise totalmente livre disso, que é o que tecnicamente acontece muito em machine learning, a gente usa, por exemplo, essas técnicas aí, né? Então, por exemplo, se for empresas de análise de dados, tem gente que o cara sabe fazer machine learning como ninguém. Ele não conhece o problema, mas ele sabe fazer machine learning como ninguém. E aí você já viu qual que é o problema de você depender só dos dados, né? Porque se você depende só dos dados e o dado é ruim, ou se ele não é ruim, mas se ele dita uma conclusão por algum motivo que não cabe com o contexto, que é impossível no contexto, por muitas vezes as pessoas acreditam só porque o dado ele citou aquilo. Que é, por exemplo, o que acontece muito nos casos de correlação espúria, né? Em que as pessoas às vezes até publicam e depois a pessoa olha e fala, pô, mas isso não tem nada a ver, não tem sentido isso. Né? E por que não tem sentido? Porque o conhecimento prévio dele anula aquela evidência falando, cara, isso é impossível de acontecer nesse contexto. Né? Mas a pessoa só conseguiu fazer isso porque ela tem um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Né? Então, o dado por si só, eu acho que esse livro traz isso, né? A gente conversa muito sobre isso na disciplina. O dado por si só, ele é burro. Né? Na verdade, é o que a gente faz com o dado que dá sentido a ele, que dá conhecimento, né? Que gera informação e conhecimento.
Então, talvez nem muito lá nem muito cá. Talvez seja interessante a gente conhecer os dois approaches, até porque a gente nunca vai ter 100% só um, 100% só o outro. E talvez seja interessante a gente, né, meio que fazer uma junção deles, né? Se a gente fizer uma junção deles, basicamente, assim, a gente está mais no dedutivo do que no indutivo. O indutivo ele é mais técnico. Quando a gente usa os dois, ele cai muito mais dentro do dedutivo do que do indutivo, tá? Na minha concepção. De qualquer maneira, a gente estaria usando um pouco dos dois. E aí entra a questão da inferência bayesiana. Então, quando a gente fala de inferência bayesiana, basicamente o que ele faz é um pouco da junção dos dois. Como que ele faz isso? Ele traz um conhecimento prévio sobre alguma coisa e ele junta isso com o conhecimento que o dado ele cita. A junção disso é o que em inferência bayesiana a gente chama de posterior, probabilidade posterior ou posterior do inglês. Então o que é esse posterior do inglês? Ele nada mais é do que uma junção ponderada entre o quanto eu acredito que uma regra geral é verdade ou não naquele contexto, mas o quanto o meu dado diz que aquilo é verdade ou não naquele contexto. Se os dois dizem que há uma alta probabilidade, é fácil adivinhar que o posterior vai ser uma alta probabilidade daquilo ser verdade naquele contexto. Se as duas, né, tanto o prior, que é o conhecimento prévio, acho que isso eu não falei, prior no inglês, né, vem desse conhecimento prévio, quanto a evidência gerada pelo dado tiver uma baixa probabilidade, chuta, o posterior vai ter uma baixa probabilidade daquilo ser verdade ou não na população. Em ambos esses casos, é uma baixa ou alta probabilidade, né? Eu falei primeiro de um caso de alta probabilidade e no outro de um caso de uma baixa probabilidade. Mas sempre que eu atualizo ela, ou seja, sempre que eu estou no posterior, eu aumento a minha confiança nessa conclusão. Então é interessante a gente começar a fazer a diferenciação entre o que é probabilidade de um evento acontecer ou não, por exemplo, e a confiança que eu tenho disso ser verdade, né? Então eu posso ter uma hipótese, um resultado de que há uma alta probabilidade de algo ser verdade, mas eu confio pouco nessa alta probabilidade, né? E o contrário é verdadeiro. Mas cada vez que eu atualizo, então, por exemplo, eu tenho uma probabilidade prévia de que algo é verdade, e o meu dado ele cita de que aquilo de fato é verdade, o meu posterior é uma alta probabilidade com alto grau de confiança, ou pelo menos uma confiança maior do que o que eu tinha previamente, de que aquilo de fato é verdade. E o contrário é todo verdadeiro. Então, eu tenho uma crença de uma probabilidade baixa de algo ser verdade, ao passo que o meu dado também mostra uma probabilidade baixa desse cenário ser verdade. O posterior é uma probabilidade baixa também desse cenário, mas agora eu tenho uma maior confiança de que essa probabilidade é de fato baixa. Mais do que eu tinha anteriormente, mais do que eu tinha no meu prior. Então a ideia da inferência bayesiana, ela vem com duas coisas interessantes. Uma é a junção de conhecimento prévio com o que o meu dado está elicitando. E o segundo, alocar uma maior confiança no novo conhecimento gerado. Certo? Bom, essa confiança pode diminuir também, que são os cenários que eu não mostrei aqui até agora. Quais são os cenários que eu não mostrei aqui até agora? Quando o prior fala que há alta probabilidade de algo ser verdade e o dado mostra uma baixa probabilidade daquilo ser verdade. Ou o contrário, né? Quando o meu prior fala que existe uma baixa probabilidade de algo ser verdade e o meu dado mostra que há uma alta probabilidade de algo ser verdade. Quando isso ocorre, a probabilidade posterior vai ser o que a gente chama em inglês de compromise. Em outras palavras, vai ser uma média ponderada, e é ponderada pelo tamanho da confiança de cada um desses, tanto do prior quanto do likelihood. Likelihood é o que a gente chama de evidência do dado, né? Então ele vai ser uma média ponderada da confiança que eu tenho no prior e no likelihood. Essa média ponderada vai me dar a confiança e a direção da probabilidade no meu posterior, né? Então assim, a gente, tecnicamente falando, essa é a junção, mas mais uma vez, assim, na prática, né, é exatamente como a gente pensa. Então você tem uma crença de que
se eu soltar esse celular, ele vai cair no chão. Por que eu tenho essa crença? Porque eu estudei que no planeta Terra existe uma força chamada força da gravidade ou força gravitacional, que faz com que, se não houver outra força lutando contra ela, ela sempre vai atuar em qualquer parte do planeta Terra. Então, se o meu celular não está caindo agora, é porque existe uma força lutando contra a força da gravidade. No caso, a minha força dos meus músculos que estão segurando o celular. Você não precisa fazer um experimento para saber que o celular vai cair se eu soltar. Eu não preciso fazer isso, não preciso deixar meu celular quebrar para isso acontecer. Né? Por quê? Porque a nossa crença nisso é tão grande, é tão forte, que nem precisa mais de experimento. Mas se a gente fosse fazer um experimento, a hora que eu soltar esse celular e ele cair no chão, esse seria o dado, essa seria a evidência. Então eu tenho uma crença, eu tenho uma hipótese de que meu celular vai cair se eu soltar. Eu soltei e ele caiu de fato. O que acontece com o meu posterior, né? Ele aumenta a minha confiança de que, de fato, se eu soltar o celular, ele vai cair devido a essa força gravitacional, né? Agora, existem contextos que talvez o prior não seja tão claro, esse aqui é o ponto, né? Então, será que uma intervenção funciona para melhorar desfecho X em doença A? Talvez isso não seja tão claro quanto a força da gravidade, né? E aí vale um experimento, né? E por vezes esse experimento é que vai me determinar uma probabilidade posterior que de fato eu vou poder confiar ou não, já que a minha probabilidade anterior, o meu prior anterior, não consegue me determinar se eu devo usar ou não. Mais ou menos isso. E aí ele entra, né? Então, assim, fizemos uma divagação aqui da associação entre essas paradas para falar de estatística bayesiana ou de Bayesian Network e tudo mais, né? Na minha opinião, o Bayesian Network, ele fala bastante aqui, porque é uma coisa que ele desenvolveu até como raciocínio para entender causalidade, mas Bayesian Network por si só não é um conceito, vamos dizer assim, fundamental para o entendimento de causa, né? Ele é interessante, ele ajuda, mas ele não é um conceito fundamental como os outros que a gente está conversando agora são, né? Não sei se vocês entenderam assim, mas eu não só entendi assim, como eu li isso na última página do capítulo. Ele fala assim, ó, Bayesian Network, eu falei bastante sobre isso tal, porque foi a minha linha histórica que me levou à causalidade. Mas depois ele não entra muito a fundo de como fazer os cálculos, como ele faz, por exemplo, com a parte de sensibilidade, velocidade dos testes, né, que aí tem a ver com causalidade de fato, né? Então, para quem está ouvindo a gente, eu não ficaria muito preocupado em entender a fundo. Bom, veja só, se você estiver curioso, vai lá. Eu, por exemplo, agora quero aprender a calcular na mão o Bayesian Network, né? Eu estava indo atrás disso antes de entrar aqui com vocês. Então, assim, interesse eu até tenho, mas é importante a gente saber que para o que a gente está estudando, diferença causal e tudo mais, não necessariamente você precisa entender de fato como fazer uma análise de Bayesian Network, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Eu acho que os conceitos básicos são isso que a gente falou até agora. Aí agora, se a gente fosse colocar no exemplo que ele traz aqui, né, de teorema de Bayes, né? Então, quando a gente pensa nessa probabilidade bayesiana, a gente está pensando em probabilidade inversa. Por quê? Vamos tentar definir os nomes que ele usa aqui e por quê. Porque o que a gente estuda normalmente é o que a gente chama de forward probability. Luiz, tradução em português para isso, você chegou a ver? É probabilidade para frente. Para frente, é uma probabilidade para frente. Probabilidade para frente ou na ordem certa, né? Porque o inverso é o contrário, para trás, vamos dizer assim, né? Português a gente entende assim, acho, né? Se você quiser, você vai falar do exemplo do teste ou não? Não, cara, então eu ia Não. falar da mesa de bilhar. Tá. Por quê? Não, porque se eu tô com a mesa digitalizadora aberta que eu conseguiria ir desenhando. Ah, você que sabe, velho. Quiser desenhando aí, Só, desenha. não sei se ficou claro todos os conceitos, né? Tá? Pra galera. Assim. Ficou tudo claro, manda bala. Não desenhar nada. Mas senão a gente desenha. Vocês que sabem, cara. Bom, continua, manda bala, manda bala. Porque aí no capítulo ele usa o exemplo da mesa de bilhar
Na verdade, é o exemplo que o Thomas Bayes usou nos textos básicos dele, que não foram publicados por ele, foram publicados por Price. Esqueci o primeiro nome dele. Não sei o que Price. Acho que 2 anos depois que ele faleceu. Richard Price. Richard Price. Acho que foi 2 anos ou 5 anos, alguma coisa assim, depois que o Thomas faleceu, né? Que ele publicou. Mas o exemplo estavam nos textos do Thomas Bayes, né? E olha que loucura, o que a gente chama de probabilidade para frente, e não é difícil de entender. Na verdade, o nosso raciocínio está na ordem da inferência causal. Então, por exemplo, quando a gente pensa da causa levando ao efeito, né? Então, em teoria, o desenho vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser a causa, uma flecha apontando para o efeito e o efeito. Mas quando a gente pensa dessa forma, a gente chama isso de probabilidade para frente, probabilidade forward probability, né? Que seria basicamente assim, ó. Dado que eu sei o tamanho as dimensões de uma mesa de bilhar, dado que eu sei as dimensões de uma mesa de bilhar, qual é a probabilidade de quando eu jogar a bola na mesa, ela cair no terço mais distante, né? Como eu conheço as dimensões da mesa, ou seja, a causa que vai levar a bolinha a ficar constrained, né, a ficar dentro dela mesma, como eu conheço as dimensões, eu conheço a causa, é muito fácil determinar onde a bola vai cair, é muito fácil determinar o efeito, né? E na verdade seria uma fração da mesa. Então se eu estou falando no terço distal, qual que é a probabilidade de cair no terço distal? Se eu estou falando de terço distal, eu estou dividindo a mesa em 3. Então a probabilidade de cair no terço distal é 1 dividido por 3, 1/3. A probabilidade de cair no meio é 1 dividido por 3. E a probabilidade de cair no terço proximal é 1 dividido por 3. Ou 1/3. Então eu conheço essa probabilidade. Por que eu conheço ela? Porque ela tá porque ela é fácil da gente entender do ponto de vista... O nosso cérebro, né? Ele meio que funciona, ele entende melhor a probabilidade dessa maneira. Um outro exemplo que aí o livro traz, que aí os autores trazem, é o seguinte. Se eu pegar agora esse artefato aqui, ó, e você tá vendo a minha janela tá aqui, tá? Quer que eu mostre, mas acho que vocês conseguem imaginar, né? Todo mundo... Então a minha janela tá aqui. Eu tenho um artefato. E de repente eu faço assim, ó, e a câmera trava. É fácil você imaginar o que vai acontecer. Quer dizer, eu tô fazendo assim, a câmera trava, você fala, esse cara vai jogar esse negócio na janela. E se ele jogar esse negócio na janela, a janela vai quebrar. Então você observou a causa e você inferiu o efeito. Qual que é o efeito? A janela quebrar. Agora, olha que difícil é se você fizer o exercício contrário. Se você olhar uma janela quebrada, faz o exercício de pensar o porquê que ela quebrou. Não é tão simples. Será que de fato foi alguém, o Luiz, que jogou uma pedra na janela? Ou será que essa janela quebrou porque um animal estava dentro e tentou sair e quebrou? Ou será que essa janela quebrou porque teve um terremoto? Então veja, você sem o conhecimento da causa, só vendo o efeito... Então se você vê a causa, é mais fácil você inferir o efeito. Mas se você ver o efeito, inferir a causa é muito complicado. E é nesse cenário que o Thomas Bayes falou, cara, preciso resolver essa parada, né? E pensando em resolver essa parada, ele utilizou uma teoria já existente, que era a teoria da probabilidade total, e ele trabalhou isso de várias maneiras até desenvolver essa tal da teoria da probabilidade inversa, que nada mais é do que o seguinte, eu vejo o efeito e eu tento ver qual que é a probabilidade de uma causa acontecer, que é exatamente os nossos problemas na prática. Na prática, na maioria das vezes, a gente não observa o efeito e infere a causa. É o contrário. Desculpa. Na maioria das vezes, você não observa a causa e infere o efeito. É o contrário. Por exemplo, um paciente chegou doente, você quer saber o porquê que ele está doente. Doente é o efeito. Por que ele ficou doente é a causa. Então, normalmente, o problema que chega pra gente é inverso. A gente pensa melhor no forward probability. Ou seja, o cara fuma, o cara tem
um estilo de vida ruim, papapá, papapá. Qual que é o efeito? O efeito é o cara ficar doente, entendeu? E isso a gente pensa muito claramente, é fácil pra gente pensar assim. Mas se a pessoa chegou doente e a gente tem que pensar na causa, isso é muito mais difícil, é muito mais complicado. E como que seria esse problema traduzido para a mesa de bilhar? Então, se a causa são as dimensões da mesa e o efeito é onde a bola vai cair, quer dizer que agora eu tenho um cenário onde eu vi onde a bola caiu, mas eu não tenho conhecimento sobre as dimensões da mesa. Entende? Então agora, se eu não tenho... Então agora a mesa caiu ali. E aí uma pessoa te pergunta assim, quais são as dimensões da mesa? É muito mais difícil responder isso do que o nosso problema original de conhecer as dimensões da mesa e saber onde a bolinha vai cair, concorda? É muito mais difícil. Só vai ser possível, na verdade, tem duas maneiras de ser possível resolver esse problema. Uma maneira é ter o conhecimento prévio sobre as dimensões da mesa. Então eu falo assim, bom, uma mesa de bilhar, vamos supor que eu não conheço uma mesa de bilhar, mas eu conheço uma mesa de jantar. E eu falo assim, cara, uma mesa de bilhar não deve ser muitíssimo maior do que uma mesa de jantar. Então, por exemplo, uma mesa de bilhar não deve ter 1 quilômetro por 1 quilômetro. Não deve ser isso, né? Deve estar na casa dos metros. Então isso já é um conhecimento prévio sobre a probabilidade do tamanho da mesa. Já é. Melhor ainda se você conhecer uma mesa de bilhar. Melhor ainda. Mas às vezes a gente não conhece. Mas qualquer conhecimento que a gente tenha sobre alguma coisa relacionada já ajuda. E aí a gente pode colocar isso no teorema de Bayes, que foi matematicamente como ele descreveu a resolução desse problema. Acho que vai além do escopo de hoje, da nossa conversa, falar sobre fórmula, mas se você der uma pesquisada rápida aí, você encontra ela muito, muito facilmente. Mas na fórmula, então, se você juntar esse conhecimento prévio das dimensões da mesa com aonde a bolinha está, a gente conseguiria inferir com maior confiança qual é de fato as dimensões da mesa. Essa seria a ideia. Aí alguém pode falar assim, não, beleza, mas eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse negócio dessa bola de bilhar. Como é que eu poderia fazer então para resolver esse problema? O que a gente poderia fazer nesse caso é gerar artificialmente um prior, é gerar artificialmente um conhecimento prévio. De que forma? A gente faz um experimento, e esse experimento é o seguinte, a gente vai pegar várias bolas de bilhar, aliás, pode ser uma bola só na verdade, e vai começar a jogar ela na mesa. A gente vai jogar tantas vezes ela na mesa e vai mensurar onde ela caiu. E quando a gente faz isso várias vezes, o mapinha de onde a bola vai cair, e a gente faz isso tanto que explorou quase que toda a mesa inteira, ela vai desenhar, por amostragem, ela vai desenhar a mesa, concorda? Vocês conseguiram visualizar isso? Então imagina assim, eu não tenho a dimensão da mesa, mas eu começo a jogar a bolinha, começo a jogar, e eu vejo que ela nunca passa daqui. O mais longe que ela chegue é aqui, o mais longe que ela chegue é aqui, o mais longe que ela chegue é aqui e o mais longe que ela chegue é aqui. Ou seja, desenhei a mesa. Como que eu desenhei a mesa? Jogando várias vezes a bolinha nela. Certo? E é aí que as simulações, né, quando a gente fala de estatística bayesiana, que por vezes necessita de simulações, etc., é isso que a estatística bayesiana faz. É simular as distribuições de probabilidade daquilo que a gente está pesquisando. Enfim, esses são os dois métodos. Não acho que precisa decorar nada disso, acho que foge do escopo da nossa discussão. Mas o que é interessante a gente lembrar aqui, nesse caso, na minha opinião, são duas coisas. Primeiro, a inferência bayesiana ela é capaz, então, de juntar numa mesma resolução de problema, dedução com indução. E ela também é capaz de adressar, né, de abordar de maneira mais direta os problemas na vida real que a gente tem. Que normalmente a gente observa um efeito e tenta inferir qual é a sua causa. Que é muito mais difícil porque vai contra o nosso sistema cognitivo de pensamento do que o contrário, né?
Bom, sei lá, basicamente era isso que eu queria falar dessa parte aí. Acho que nesse ponto é algo importante de falar, é que é muito interessante porque quando você fala do pensamento bayesiano, se eu estou fazendo, às vezes, se eu tenho um conhecimento prévio, o Luiz tem outro, às vezes o prior é diferente, né? E isso vai influenciar o resultado. Então, mais uma vez, o conhecimento de quem está, do agente como um todo ali, ele é muito importante. E acho que a grande dificuldade, né, o Luiz pode falar melhor, mas da análise bayesiana é você ter um bom prior, né? Como construir um bom prior é o principal, assim. Que hoje a galera fala muito das análises bayesianas, mas se você não tem um bom a priori ali, a sua análise pode ficar meio capenga depois, né? Exato. E aí, entrando no mundo do Bayesian Network, né? Então, o que é o Bayesian Network? O Bayesian Network é meio que um Path Diagram, que a gente já tinha discutido até agora, né? Ele é meio que um Path Diagram. Mas, a gente atribui, ou a gente calcula as probabilidades dos eventos, né? Utilizando esse Path Diagram. Ele não é necessariamente causal, ele pode ser causal, mas ele não é necessariamente causal, né? Ele pode ser correlação, pode ser qualquer coisa, na real. Mas, o pulo do gato dele é o seguinte: a gente desenha uma certa estrutura, né, e a gente coleta dados que são relacionados a essa estrutura. E aí a gente vai calculando as probabilidades forward e as backward, ou as inversas. Então, quando a gente calcula as forward, a gente está calculando meio que os priors. A gente calcula os priors, e aí a probabilidade em cada etapa do processo seria o likelihood. E aí a junção dos dois, que seria a inversa, né, ela aumenta ou diminui a confiança que eu tenho naquela probabilidade. Então esse é o pulo do gato. O Bayesian Network ele fica calculando essas probabilidades de lá para cá para ficar atualizando, fazendo um update delas, até que elas estabilizem. Ele vai fazendo isso com os dados e vai atualizando, até uma hora que essas probabilidades começam a não mudar muito mais. Quando elas não começam a mudar muito mais, beleza, o modelo ficou pronto. E aí eu tenho uma maior confiança sobre quais são as probabilidades que estão dentro desse sistema de network que eu criei. Então, assim, em linhas gerais, para entender de maneira abstrata, né, e não técnica matemática, é basicamente isso que o negócio faz. É simples, não. Se você me perguntar assim, mas como que o cara calcula essas probabilidades? Eu sei o básico, né? Mas ao que parece tem uma questão de função, de nodes, tem como você transformar o Bayesian numa neural network. Então, todos os cálculos envolvidos eu também não sei fazer na mão. Sei fazer no R, né? Mas na mão ainda não sei fazer. Então, assim, no ponto de vista da conversa que a gente está, que é um ponto de vista mais geral, né, o importante não é a gente saber fazer o cálculo. Se você quiser saber fazer o cálculo, como eu quero, a gente vai estudar, a gente vai aprender. Mas aqui para nós, nessa discussão, é importante a gente entender o conceito, né? E o conceito do Bayesian Network é isso, é utilizar esse forward e backward como uma forma de aumentar a minha confiança ou aumentar a evidência que eu tenho sobre aquela probabilidade específica, né? Ele até coloca que o Bayesian Network é como se fosse uma representação gráfica daquela tabela de frequência, né? Então, se você tem meio que aquela tabela de frequência, o Bayesian Network seria meio que uma operacionalização, uma maneira de você representar aquilo. E aí, se você automatizar, né, e colocar os dados ali, aí vira uma tecnologia para fazer análise, né? Perfeito. Bom, sei lá, na minha opinião, ele fala que neste capítulo, ele fala sobre o que ele chama de junctions, né, de junções, ou de tipos de path que você pode descrever. Mas não sei, eu acho, tenho para mim, que talvez seja interessante a gente salvar ou guardar essa discussão para o próximo capítulo. Porque o próximo capítulo, se eu não me engano, pelo que eu li aqui do título, é que eu não lembro, eu precisaria ver o conteúdo direito, mas pelo que eu me lembro aqui, ele vai falar sobre confundidor, né? E como controlar esses confundidores. E ele vai usar essas estruturas desses, se eu não me engano, né? Ele vai usar essas estruturas desses junctions aqui, dessas, né? Ele vai falar sobre mediação, vai falar, né, que é o chain, vai falar sobre confounder. O que vocês acham? Pode ser? Se quiserem falar agora também fica à vontade, mas não sei, eu penso que talvez vai ficar muito denso para esse, e na verdade talvez a gente vai usar mais esse conhecimento para o outro,
Entendeu o que eu tô querendo dizer? Por isso que talvez seja melhor falar lá, mas também se for o caso a gente fala aqui, não sei. E também por causa do horário, né? Porque já deu tempo quase aqui. Sim. Não, a gente pode falar no próximo. Já está anotado aqui já. Beleza. Bom, e aí uma parte final que ele coloca aqui de, tipo, utilizações disso no mundo real, né? Cara, quando você lê isso, isso é absurdo de legal, né? Então, quando ele fala dos celulares, né, que usam codificação e decodificação de sinal baseado em Bayesian Network, né? Parece muito interessante. Eu confesso que essa parte do como que evoluiu do 2G pro 3G pro 4G não é uma coisa que ficou muito palatável para mim, não. Ainda fiquei meio, sabe? Por que trabalhar com dois layers de code word é melhor do que um? Para falar a verdade, isso também não ficou muito claro para mim. Mas basicamente o que ele está querendo colocar ali são as aplicações desse Bayesian Network que, no básico, e sem falar de matemática, foi o que a gente discutiu aí alguns minutinhos atrás, né? Mas é bem legal a gente ver essas aplicações no mundo real, né? Que tem a ver com... Eu Eles não sei falam se do acidente lá da Malaysian Airlines lá também, né? Da ferramenta. Muito legal, Verdade, ele velho. fala do acidente. Ele fala do acidente, né? Então como que eles... Como... eles conseguiram descobrir quase que todo mundo, né? Eles só não descobriram quando o corpo não chegou, se eu não me engano, pelo que eu entendi ali. Acho que dois corpos, acho que eles conseguiram só. Mas o resto descobriram todos, né? Quer dizer, e não tinham um registro direto do DNA dos caras, né? Ele tinha uma amostra de DNA que tiraram dos corpos, né? Que muitos deles estavam danificados, né? Porque tentaram manter os corpos por algum tempo e a substância que usaram, que eu acho que é baseada em formol, ela destrói DNA. E eles usaram o DNA da família, que não é exatamente da pessoa. E para fazer o matching, né? Do DNA de membros da família com os integrantes do avião que sofreu o acidente e todo mundo morreu, né? Eles usaram esses Bayesian Networks, né? Essas redes Bayesianas. E usando essas redes Bayesianas, eles conseguiram identificar. Imagina, né? O avião caiu, cara, todo mundo queimado, então não dava. Como é que você vai. Mas eles conseguiram identificar todo mundo que o corpo chegou. Parece que eles só não identificaram esses dois, né, o Luiz, alguma coisa Acho que assim, foram dois, acho. porque o corpo não chegou. Na verdade, não foi nem, né, que o método errou, alguma coisa do tipo, né? Enfim, coisas aí do mundo real que ajudam a gente a entender as aplicações práticas disso. Para a área da saúde, a gente usa isso muito mais para, enfim, estudo científico para descobrir a causa de doença, esse tipo de coisa, né? Mas isso aí a gente vai continuar discutindo ao longo do capítulo e tudo mais. Beleza? Beleza. Pra caramba, agora eu vou ficar quieto, juro. Não, acho que já tá na parte final. A última coisa que ele fala um pouquinho ali, né? É que ele fala que nem todo network é causal, né? Mas que você pode utilizar o network Bayesiano ali dentro de um diagrama causal, né? Então, como fazer o link das duas coisas. E aí cai um pouco no método que depois ele vai usar, porque se você constrói um diagrama causal, e para isso você precisa ter uma teoria, um conhecimento prévio a priori, né? Aí você consegue esquematizar o seu diagrama causal e usar depois o método, né, do Bayesian Network para meio que testar o seu diagrama causal. Aí depois o método que o autor propôs, né, que são os DAGs lá, e tem uma coisa específica que eles fazem, de construir Você constrói um diagrama causal que eles falam que é o oráculo, aí depois você meio que faz um screening nessa rede causal para depois chegar num gráfico final, né, numa rede final. Mas acho que é meio que um método para você conseguir depois testar o seu diagrama causal. Se a gente poderia sintetizar dessa forma. É, show de bola. Que é o que ele usa para falar do negócio do celular, né? É esse método Aham, aí. sim. Foi esse daí que não ficou muito claro para mim como que faz, mas enfim, minha limitação talvez. Preciso dar mais uma olhada, ler pela quarta vez, né? Mas é que essa parte aí para mim não ficou muito claro não, cara, esse negócio de codificar e aí porque quando ele porque assim, a ideia é codifica mais de uma vez, né? Aí aumenta muito os dados. Se aumenta muitos dados, aumenta muito tempo de computação. Então beleza, então não vamos fazer isso, mas aí nós vamos fazer dois codework. Mas faz dois codework, duplicou também, né? Talvez não triplicou, mas que duplicou, duplicou. E aí, isso é melhor e pior? Não sei. E será que duplicou mesmo? Ou eu entendi errado, né? Sei lá.
Mas Esse enfim, é um livro que precisa ler umas 10 vezes. né? Não, Toda vez que você lê, você aprende eu coisa acho que nova. esses detalhes não estão lá também. Na verdade, o que a gente precisaria é para quem tiver curiosidade, obviamente, pegar esse tipo de tecnologia e ir nas referências, porque no final do livro ele tem lá todas as referências, tudo. Ir nas referências e dar uma olhada lá. Na verdade, é isso que, né? Que a Sim. gente também é meio lazy, né, cara? A gente olha lá e fala assim, ah, não, o cara tem que me contar aqui, ó. Também não é assim. O cara escreveu um livro, resumiu uma, uma aplicação ali. Talvez um dia eu faça isso, mas é que eu me interesso muito mais por coisa de saúde do que por antena de celular. Mas assim, quem sabe um dia eu consigo um tempo na minha agenda para ver isso e entenda. Mas quem tiver interesse, faça isso. Né? Não é só lendo talvez o capítulo que vai entender 100% dessa teoria, que não é simples de entender do ponto de vista mais técnico. Do ponto de vista teórico até que foi o que a gente discutiu aqui. Mas do ponto de vista mais técnico, decodifica, como que codifica de novo, por que perde sinal no meio do caminho, por que vamos codificar mais de uma vez para poder ter certeza de que vai perder menos quando chegar na antena, sabe esse tipo de coisa? Aí talvez a gente tenha aqui na literatura mais específica sobre isso. Né? Sim. Boa. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Algum ponto que ficou dúvida? Agora que o Luiz explicou, tudo fez sentido, né? Até parece, né? Mas é legal depois reler, né? Que você, depois de ouvir a explicação assim, relendo, você às vezes consegue pegar alguns pontos que não ficaram tão claros. Exato, Mas não, exato. O mas não é legal um é isso. negócio muito simples de entender assim de cara, né? Precisa Uh. ler, reler, treler. Não acho que é um livro de uma leitura só. A gente está fazendo uma leitura, está discutindo aqui, eu já li, né? Então fala assim, ah, nossa, cara, que eu já li uma vez. Foi eu que propus a gente apresentar aqui. Então eu já li uma vez, estou lendo pela segunda vez agora, né? Então, é lógico que isso traz um nível de entendimento maior. Então às vezes estou explicando assim, é porque é a minha visão. Então, primeiro, né, eu posso estar errado, e aí me corrija, mas assim, é a minha visão, e às vezes pode parecer que está um pouco mais claro para mim, porque eu já li uma vez. Então, fica a dica, né? Esse livro aí talvez não seja a questão de ler uma vez só, talvez seja legal revisitar algumas vezes ali para poder entender os conceitos. Né? Beleza. Fechamos então.